Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre fluidos. Em mais particular, a gente vai continuar falando sobre fluidos em repouso. Então, lembrando, na última aula a gente viu, no final da última aula a gente viu o seguinte: se eu tenho um determinado ponto dentro de um líquido incompressível a uma profundidade H, a pressão que esse ponto aqui vai sofrer vai ser dada por isso aqui, onde P0 é a pressão atmosférica aqui na superfície desse líquido, ρ é a densidade desse líquido, G a aceleração da gravidade e H a profundidade desse ponto. Tá? Agora, imagina que, como está aqui nesse desenho, eu coloque uma tampa em cima desse líquido e uma caixa com umas bolas, tudo isso em cima aqui desse líquido. E é claro que quando eu faço isso, tudo isso aqui vai fazer uma força nessa área aqui da superfície desse líquido. Consequentemente, a pressão vai aumentar. Agora, além da pressão da atmosfera, eu tenho a pressão devido a essa tampa mais essa caixa. Né? Digamos que a nova pressão que agora tem aqui na superfície do líquido é P exterior. Tá? E como agora a pressão aqui na superfície tem esse valor, a pressão nesse ponto P, a uma profundidade H, basicamente você substitui a pressão atmosférica anterior por essa nova pressão, nessa expressão daqui, e esse aqui que vai ser o valor da pressão que esse ponto aqui vai estar sofrendo. Tá? Agora, digamos que a gente coloque algumas bolas extras, novas, mais bolas aqui nessa caixa. Né? O que vai acontecer? Devido a essas novas bolas que eu coloco aqui, elas obviamente têm um peso, fazem uma força extra aqui nessa tampa e, consequentemente, agora você vai ter um aumento da pressão aqui na superfície do líquido. Digamos que esse aumento da pressão, a gente chama esse aumento de ΔP exterior. Tá? E aí, qual vai ser a pressão que esse ponto agora vai estar sofrendo? Bom, vai ser no lugar desse P exterior que tinha aqui na superfície, a gente coloca esse novo valor da pressão que vai estar aqui na superfície, né? E, portanto, a pressão nesse ponto P vai ter esse novo valor. Quer dizer, a pressão nesse ponto P ela vai ser aumentada desse ΔP exterior. Né? Se você comparar essa expressão com essa daqui, você vê que a pressão desse ponto foi aumentada de ΔP exterior. Agora, esse ponto aqui é um ponto completamente arbitrário aqui desse fluido. Né? E essa profundidade também é uma profundidade arbitrária. Né? Isso significa que todos os pontos vão ter esse aumento de pressão. Né? Porque eu falei, esse aqui é um ponto qualquer. Né? Significa que qualquer ponto vai valer essa equação daqui. Esse aumento do valor anterior para esse novo valor. Né? Vai aumentar desse ΔPS, B exterior. E isso vale, quer dizer, não só para os pontos no líquido, mas também para as paredes de todo o recipiente. Né? Então, o que ocorre é que a pressão, quando você aumenta de ΔPS a pressão ali na superfície, como consequência, todos os pontos do fluido e também nas paredes do recipiente vão ter um aumento de pressão pelo mesmo valor
P exterior. Tá? E, bom, isso aqui é o chamado princípio de Pascal. Tá? Agora, esse princípio tem algumas aplicações práticas bastante interessantes, né? Então, vamos ver isso, né? Então, digamos agora que eu tenha, aqui novamente um fluido que está aqui dentro desse recipiente, né? Mas aqui eu tenho uma tampa aqui do lado esquerdo, que eu chamo essa tampa da tampa de entrada, e eu tenho uma outra tampa aqui do lado direito, que eu chamo de tampa de saída, né? Que está exatamente em contato, as duas estão em contato com o fluido, né? Essa tampa de entrada tem uma área AI, de in, de entrada, e a tampa de saída é AO, O de out, saída. Aí digamos que em determinado momento eu faça uma força FI nessa tampa de entrada, né? Eu aplico uma força FI. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Essa força ela vai aumentar a pressão atuando aqui na tampa e, consequentemente, atuando aqui no líquido, né? Como aconteceu no exemplo que eu falei agora acima, né? E quanto que é quando eu aplico essa força, qual é o aumento de pressão que é transmitido aqui para a tampa e para todo o fluido, né? Pelo princípio de Pascal, isso é transmitido para todo o fluido, né? Então, a variação da pressão, ela vai ser a força que eu aplico dividido, o FI, dividido pela área AI, né? E como eu falei, esse aumento de pressão, ele vai ocorrer para todos os pontos aqui do fluido, para as paredes aqui do recipiente e também para essa tampa A0, né? Então a tampa A0 vai sofrer essa pressão extra. Isso vai implicar que essa pressão que atua nessa tampa implica que essa tampa vai sofrer uma força que eu vou chamar de FO, né? Bom, quanto que vale essa força FO, né? Então, como eu falei, a tampa vai sofrer essa variação de pressão, e essa variação, esse aumento da pressão que a tampa AO sofre, você pode escrever ela como a força que ela está sofrendo a mais, né, dividido pela área AO, né? Agora eu posso passar essa área aqui para cima. Então esse FO vai ser a área AO multiplicado pela variação da pressão. Agora, a gente tinha visto antes que essa variação da pressão você pode escrever dessa maneira. Então, colocando aqui, a gente fica com essa relação daqui. Então, essa é a relação entre a força naquela tampa de saída com relação à força na tampa de entrada, né? Imagina, por exemplo, vamos considerar um caso, como está nessa figura, que esse AO é maior que o AI. Digamos, para ser concreto, que essa área na tampa de saída é 100 vezes maior que a tampa na entrada, a área da tampa na entrada, né? Então, se esse AO é 100 vezes maior que isso aqui, que o AI, essa razão aqui vai dar 100, né? Isso significa que essa força de saída, nesse caso que eu falei, ela vai ser
100 vezes maior que a força de entrada, né? Então, se eu faço, por exemplo, 1 newton de força aqui na tampa de entrada, a tampa de saída ela vai sofrer uma força de 100 newtons, né? Então, essa força é amplificada por um valor, dependendo da razão entre essas áreas, pode ser um valor bem grande. E, de fato, isso aqui é o que a gente chama do elevador hidráulico, e esse elevador ele é usado, por exemplo, nas oficinas mecânicas para levantar um carro, né? Um carro, em geral, pesa mais, quer dizer, a massa de um carro é mais de 1 tonelada, né? E essa aqui é a maneira, o mecanismo que se usa lá nas oficinas mecânicas para a gente poder levantar um carro, para ver o carro por baixo. Então a gente tem isso, se o A0 é maior que o AI, a força na tampa de saída é maior que a força na tampa de entrada, né? Agora, quanto que, digamos, como essa tampa aqui, a princípio eu estou supondo que essa tampa aqui não está presa, ela está livre, né? Então significa que quando eu faço uma força desse lado esquerdo, o que vai acontecer? Essa tampa aqui vai descer e essa tampa aqui vai subir, né? Porque ela não está presa. E se esse volume for, digamos, se esse líquido for incompressível, que é o que a gente está sempre supondo, né? Isso implica, uma das consequências disso, quando o líquido é incompressível, significa que o volume do líquido não muda, né? Então, o que acontece é que, digamos, que essa tampa aqui vai descer uma distância que eu vou chamar de DI, essa outra tampa aqui vai subir uma distância que eu vou chamar de D0, mas tudo isso tem que acontecer de maneira que o volume total aqui desse fluido seja constante. E daí a gente consegue relacionar essas duas distâncias, a distância que isso desce e a distância que isso sobe, né? Da seguinte maneira, porque quando essa tampa aqui desce, significa que vai ter uma diminuição de volume do líquido aqui do lado esquerdo e, consequentemente, se o volume total não muda, o quanto vai diminuir de volume do lado esquerdo vai ter que ser o quanto aumenta de volume do lado direito, né? Então, a gente vai ter o seguinte, o volume que é diminuído lá do lado direito, esquerdo, né, na tampa de entrada, vai ser a distância que ela desce multiplicada pela área daquela tampa, né? Isso aqui que vai ser digamos, todo esse volume aqui, que quando essa tampa aqui descer essa distância, isso aqui vai ser o volume que vai ser deslocado e que vai fazer com que essa tampa aqui suba, né? E o volume que faz aquela tampa subir, a distância que ela sobe multiplicada pela área daquela tampa, né? Então daqui a gente pega essa relação e aí a gente passa esse A0 para o lado de cá e a gente tira que a distância que a tampa de saída sobe está relacionada com a distância que a tampa de entrada desce por essa relação, tá? E vocês veem que essa relação daqui é o inverso do que tem lá na força, né? Aqui no coeficiente aqui das forças você tem A0 sobre AI e aqui você tem AI sobre A0, né? Então aqui, se você volta para aquele exemplo que eu falei, se essa razão daqui, digamos, vale 100,
que implica que essa força daqui vai ser 100 vezes maior do que essa, né? Como ali para a distância você tem a razão inversa, então aqui vai ser 1/100. Então essa distância daqui vai ser 1/100, a distância que ela vai, a tampa de saída sobe, vai ser 1/100 da distância que a tampa de entrada desce, né? Ok? Então, quer dizer, de um lado a força da saída é maior, mas a distância que ela sobe é menor. Agora, outra coisa que você pode me perguntar é com relação ao trabalho, né? Você consegue relacionar, quer dizer, aqui você tem essa força Fi que empurra essa tampa por essa distância DI, né? Então, essa força Fi faz um trabalho que é o que? O produto dessa força Fi por esse deslocamento DI, né? E o deslocamento e a força, os dois estão no mesmo sentido e direção, né? Então o trabalho vai ser só o produto do módulo dessa força por esse deslocamento. E aí depois essa tampa daqui, ela sobe, essa força daqui faz uma força deslocando essa tampa por essa distância D0, né? E aí, consequentemente, essa força faz um trabalho, essa força F0 também faz um trabalho que é o valor da força F0 multiplicado pelo deslocamento que a tampa sofre, né, que é o D0, né? E quanto que é, a gente consegue relacionar esses dois trabalhos? Então, primeiro, o trabalho da força FO vai ser, bom, o valor da força multiplicado pela distância, né? Agora, usando aquelas relações anteriores, a gente tem que o FO é A0 aí FI, então eu coloquei aqui, A0 aí FI, e depois o D0. Quanto que é o D0? Bom, D0 é isso aqui. Aí colocando isso aqui, vocês veem que eu vou ter um AI aqui em cima com um AI aqui embaixo, cancela, o A0 aqui em cima com A0 aqui embaixo, cancela, e no final fica FI DI. Mas FI DI é a força ali na tampa de entrada multiplicado por deslocamento da tampa de entrada. Isso aqui é justamente o trabalho da força FI, né? Então, o trabalho da força FO é exatamente igual ao trabalho da força FI, tá? Quer dizer, as forças tem uma diferença nas forças, tem uma diferença no deslocamento, nos dois deslocamentos, nas duas forças, mas o trabalho é igual para as duas forças. Bom, agora vamos falar de outro princípio bastante importante que a gente tem num fluido em repouso, que é o princípio de Arquimedes, né? E o que fala esse princípio? Então, imagina que você tenha um fluido, normalmente aqui está um fluido num recipiente, né? E bom, você coloca dentro desse fluido, você coloca esse cilindro, um cilindro circular, e digamos que esse cilindro ele tem uma área aqui A, e bom, eu quero saber quais são as forças que estão atuando aqui nesse cilindro que está submerso nesse fluido. Bom, como eu falei aqui inicialmente, esse fluido, quer dizer, esse fluido está, depois você coloca o cilindro ali dentro, o fluido está parado, e bom, por simetria, a pressão que atua do lado esquerdo e do lado direito nesse cilindro tem que ser igual, né?
Tudo bem que você pode ter, quer dizer, a gente sabe que a pressão vai aumentando à medida que você vai descendo, né? Mas, digamos, aqui eu tenho uma força devido a essa pressão aqui do lado direito, e uma força atuando aqui devido à pressão aqui do lado, desculpa, aqui do lado esquerdo e aqui do lado direito, né? E bom, essas pressões aqui têm que ser iguais e, consequentemente, as forças associadas também têm que ser igual. Aqui você tem uma outra pressão que eu chamei de P', tanto aqui do lado esquerdo quanto do lado direito. Essas duas pressões têm que ser iguais, consequentemente, as forças associadas também têm que ser iguais, né? O mesmo acontece se você considera a parte da frente e a parte de trás do cilindro. Por simetria, as forças, as pressões têm que ser iguais e, consequentemente, as pressões associadas, as forças associadas têm que ser iguais. Agora, quando você compara a tampa de cima com a tampa, a parte da superfície de cima com a superfície de baixo, aí a gente aprendeu que a pressão varia com a profundidade. Consequentemente, a pressão aqui em cima não é igual à pressão aqui embaixo. Elas são diferentes. E a gente viu na última aula como relacionar essas pressões a diferentes profundidades, né? E a relação que a gente obteve na última aula da pressão aqui P2 aqui embaixo com relação à pressão aqui em cima, essa diferença a gente viu que ela era ρGH, onde ρ é a densidade do fluido, G a aceleração da gravidade e H a diferença de altura entre essas duas alturas aqui da parte de baixo e da parte de cima desse cilindro. Agora, dessa expressão, eu posso multiplicar pela área desse cilindro os dois lados da expressão. A gente fica com isso aqui, né? Bom, aí a gente identifica o que é o P2 vezes A. O P2 vezes A, bom, P2 é a pressão que está atuando aqui nessa área de baixo do cilindro, e o A é a área de baixo do cilindro. E P2 vezes A é exatamente o valor da força que atua aqui na parte de baixo do cilindro. Aí, por outro lado, o que é P1 vezes A? Bom, isso é a força que atua aqui na parte de cima do cilindro. Bom, como essa pressão aqui, o P2, é maior que o P1, bom, como essa área é igual, né, isso significa que essa força F2, que está atuando aqui embaixo, é uma força maior que a força F1, que atua aqui em cima, né? Então, devido a essa diferença de pressão, você tem uma força, e como F2 é maior que F1, isso é uma força que ela está atuando de baixo para cima, né? E quanto que vale essa força? Bom, essa força, vale isso aqui, e você vê que esse H multiplicado por A é justamente a área de todo esse cilindro. Desculpa, o volume de todo esse cilindro, né? Então, tudo isso aqui é o volume do cilindro. Agora, o volume do cilindro vezes... Então, esse ρ, tem que tomar cuidado com isso. Esse ρ daqui é o ρ do fluido, né? Então, isso aqui é o ρ do fluido, a densidade do fluido. E bom, então aqui também a densidade do fluido. Não é a densidade do cilindro, é do fluido, né? Então vocês veem que
essa diferença dessa força F2 menos F1, que é a força, digamos, como eu falei, a força total que está atuando aqui nesse cilindro, não total, desculpa, a força que o fluido faz no cilindro, devido à diferença de pressão, essa força vai ser igual a quê? Então, vai ser ρ, que é a densidade do fluido, vezes o volume do fluido. Agora, a densidade do fluido vezes o volume aqui desse cilindro, né? A densidade do fluido vezes o volume do cilindro, isso é a massa. Digamos, se não tivesse esse cilindro aqui, estaria o fluido nesse lugar, né? Então, isso aqui é a massa que estava do fluido que estava aqui antes. É a massa do fluido que foi deslocado pelo cilindro, né? Então, isso aqui é a massa do fluido do cilindro multiplicado pela gravidade. Bom, vocês sabem, a massa de alguma coisa multiplicada pela gravidade, isso está o peso dessa coisa, né? Então, o que está aqui nada mais é do que o peso do fluido que foi deslocado por esse cilindro. Tá? Portanto, o fluido aplica uma força no cilindro, que é essa diferença daqui, eu vou chamar essa diferença de e essa força que o fluido aplica no cilindro, devido a essa diferença de pressão, ela é igual ao peso do fluido deslocado, né? Do peso do volume do fluido deslocado. E essa força, como a gente falou, é uma força vertical para cima, né? Então, eu posso reescrever tudo isso em termos vetoriais dessa maneira, né? Multiplicar, digamos, tudo isso aqui por y chapéu, então essa força daqui, que a gente vai chamar de força de empuxo, ela vai ter que ser menos a força peso do volume do fluido deslocado. É menos porque a força peso é uma força para baixo, né? Enquanto que essa força de empuxo é uma força para cima, né? Ok? Então, essa é a força quando você submerge um objeto num fluido, esse fluido faz essa força de empuxo para cima, né? Uma outra maneira de ver essa força é a seguinte. Vamos considerar agora que o meu fluido é água, tá? E digamos que normalmente a água está lá parada num tanque, como está aqui, né? E digamos que eu tenha um saco plástico bem fino, também com água, e eu coloque esse saco plástico com água dentro da água. Bom, como eu estou considerando que a água está toda parada, né? Esse saco aqui com água tem que estar parado, né? Porque senão, se ele estivesse se movendo, ele estaria contradizendo o que eu falei, que eu estou considerando a situação do meu fluido em repouso, né? Isso implica, quer dizer, a princípio, a gente sabe que esse saco com água tem massa, consequentemente tem uma força-peso atuando nessa água que está dentro desse saco. E o fato desse saco com água não ir para baixo significa que existe, quando você coloca esse saco ali dentro, aparece uma outra força que cancela a força-peso, né? E tem que ser exatamente com o mesmo módulo para ele ficar parado, né? E sentido oposto, né? Então, isso é uma outra maneira de ver o fato de que isso aqui tem que estar parado, significa que quando você coloca esse saco de água aqui dentro, aparece essa força de empuxo
que têm o mesmo módulo e sentido contrário à água que está aqui dentro, né, nesse volume. Agora, eu posso retirar esse saco de água aqui de dentro e no lugar eu coloco uma pedra que tem exatamente a mesma forma idêntica que tinha aquele saco de água. E aí, como a forma é exatamente idêntica, quando você coloca lá dentro, ele vai sofrer a ação da mesma força de empuxo que esse saco d'água sofria, né? Porque ele está deslocando a mesma quantidade de água que esse saco de água deslocava, né? Então, consequentemente, a força de empuxo é exatamente igual. Agora, é claro que essa pedra, ela tem uma massa maior, consequentemente, ela sofre uma força, peso maior do que o que estava aqui antes, do que o saco d'água, né? Consequentemente, quer dizer, essa força-peso vai ser maior, nesse caso, vai ser maior do que essa força de empuxo, e aí acontece o que a gente sabe que acontece, né? Se você larga essa pedra, a pedra vai ir para o fundo, né? Porque a força-peso, essa força de empuxo não consegue cancelar a força-peso, nesse caso, né? Agora, por outro lado, se ao invés de uma pedra a gente coloca uma madeira, mais uma vez esse pedaço de madeira tem exatamente a mesma forma do saco com água, o que vai acontecer? Bom, mais uma vez o volume é igual do que tinha o saco com água, então a força de empuxo que essa madeira vai sofrer é a mesma que estava aqui inicialmente, mas como a densidade da madeira ela é menor do que a densidade da água, significa que a massa da madeira é menor que a massa aqui da água nesse saco. Consequentemente, a força-peso que atua aqui nessa madeira vai ser menor do que a força-peso aqui da água e, consequentemente, essa força-peso aqui, ela, em módulo, ela é menor do que essa força de empuxo. E aí o que acontece? Quando você solta, como essa força de empuxo é maior do que a força-peso, acontece o que a gente sabe que acontece, né? Se você solta esse pedaço de madeira submerso na água, esse pedaço de madeira vai subir, vai para a superfície, né? Tá legal? Então, a partir disso a gente chega ao princípio de Arquimedes, né? E esse princípio de Arquimedes fala o seguinte, que um corpo que esteja completamente ou parcialmente submerso num fluido, ele vai receber a ação de uma força, essa força é para cima e essa força é igual, em módulo, ao peso do fluido deslocado. Tá? Esse é o famoso princípio de Arquimedes, né? Agora, como eu estava falando, a gente sabe que essa madeira daqui, quando eu solto ela vai subir, e ela sobe e fica uma parte do lado de fora da água e uma parte do lado de dentro da água. Por que isso acontece? Como a gente sabe qual é a parte que fica do lado de dentro e qual a parte que fica do lado de fora? O volume de cada uma das partes, né? Então, o que acontece, quer dizer, não só com madeira, mas com qualquer objeto que fica flutuando na água, né? Se você afunda um objeto e esse objeto você larga ele e ele sobe, o que acontece é o seguinte, inicialmente, digamos, nesse caso daqui, vamos considerar esse caso da madeira, né? Como eu falei antes, quando ele está todo submerso, a força de empuxo é maior do que a força-peso. E aí, isso faz com que, quando você largue a madeira, esse pedaço de madeira começa a subir, né?
E aí, começando a subir, começa a ter uma parte do lado de fora, uma parte dessa madeira fica do lado de fora. Quando isso começa a acontecer, é, essa parte que está do lado de fora, ela não está mais deslocando fluido aqui, água, né? Consequentemente, começa a diminuir o fluido deslocado de água, e quando diminui o volume do fluido deslocado de água, essa força E começa a diminuir, né? Então, à medida que ele vai subindo, 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 a força E vai diminuindo, 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 até chegar à situação quando essa força E em módulo é exatamente igual ao peso da madeira, né? E aí ela para, né? Na realidade, como ela está acelerada, ela até sobe um pouco, depois desce, ela tem uma certa oscilação, mas aí depois de algum tempo ela para, né? Quando ela para, quando esse pedaço de madeira fica em repouso, significa que a força de empuxo fica exatamente igual à força peso, né? E como eu falei, essa força de empuxo ela vai diminuindo pelo fato, até ficar igual à força peso, porque à medida que a madeira fica para fora da água, o volume deslocado de água vai diminuindo, né? Então é assim que funciona quando você tem um objeto flutuando na água, né? Ok? Bom, então vamos fazer agora alguns exercícios para aplicar isso que a gente aprendeu, tá? Então vamos primeiro fazer esse exercício. Bom, aqui são dois exercícios que estão lá no Halde, Resnick e Walker. No primeiro exercício fala o seguinte, fala para considerar que tem um iceberg no mar, né? E ele pede para saber qual é a fração do volume do iceberg que está na superfície, em comparação ao volume total do iceberg, né? E ele pede para fazer esse cálculo sabendo que a densidade da água salgada tem esse valor daqui e a densidade do gelo tem esse valor. Ok? Bom, então o que a gente tem nessa situação é o seguinte, digamos que eu tenho aqui, esse aqui é o iceberg, e digamos que eu tenho aqui, não sei, essa aqui é a superfície do mar, né? E digamos que eu tenha tudo isso aqui é o volume do iceberg, mas de todo o volume do iceberg, a única parte que realmente desloca água é o que está submerso, né? Então, eu vou ter um volume que eu vou chamar de VI de todo o iceberg, e a parte do volume do iceberg que desloca água é só essa parte submersa. Vou chamar essa parte submersa, ela desloca a água salgada do mar, eu vou chamar VAS, de água salgada, tá? E a gente tem o seguinte, então a gente tem duas, como aconteceu agora antes, né, eu tenho duas forças atuando aqui nesse iceberg. Eu tenho a força peso e eu tenho a força de empuxo. E se a gente supor que esse iceberg está parado, significa que, bom, em módulo essas duas forças têm que ser iguais, né? Mas vamos fazer tudo em detalhe. Então, digamos que aqui eu tenho esse eixo que é o eixo Y.
Então, a gente tem lá a soma das componentes das forças na direção y. Se o iceberg está parado, essa soma tem que ser zero. Isso implica que, bom, isso aqui tem componente positiva, o peso tem componente negativa. Então, a gente tem isso. Agora, quanto que vale o valor desse... Bom, aqui, vamos chamar isso aqui peso do iceberg. Vamos escrever assim. Então, quanto que vale o peso do iceberg? O peso do iceberg é o quê? É a massa dele vezes a gravidade. E quanto que é a massa dele? A massa dele é a densidade do gelo. Vamos supor que ele é todo feito de gelo, não tem ar, não tem água líquida, ele está todo gelo sólido. Né? Então, é a densidade do gelo multiplicada pelo volume do iceberg. Isso é a massa. Né? E, bom, e depois tem que multiplicar pela aceleração da gravidade para pegar o peso. Né? E quanto que vale essa força de empuxo? Bom, como a gente viu, a força de empuxo, ela é a massa da água salgada deslocada multiplicada pela gravidade. Quer dizer, é o peso dessa água salgada deslocada. E quanto que é a massa da água deslocada? Vai ser a densidade da água salgada vezes o volume da água deslocada. E o volume da água deslocada foi o que eu falei, é o volume aqui da parte submersa do iceberg, esse VAS. Bom, isso é a massa, e depois tem que multiplicar pela gravidade para pegar o peso. Né? Então, daqui a gente tem o seguinte, quer dizer, dessa relação a gente tem que o E tem que ser igual ao peso do iceberg. Então, daqui a gente, bom, eu vou ter que, tudo isso aqui tem que ser igual a isso. Bom, posso cancelar a gravidade dos dois lados. E aí, daqui, a gente vai ter o seguinte. Então, eu posso passar essa densidade aqui para baixo e esse VI aqui para o outro lado para baixo. Então, a gente fica com a razão entre o volume deslocado pelo volume total do iceberg. Ele é igual ao ρ do gelo dividido pelo ρ da água salgada. Tá? Agora, o que ele me pediu não foi isso. O que ele me pediu foi a fração do volume desse iceberg que está do lado de fora. Isso em comparação ao volume total. Né? Então, o que ele quer é o seguinte, ele quer saber a razão entre esse volume aqui que está do lado de fora com relação ao volume total. Agora, quanto que é esse volume que está aqui do lado de fora? Esse volume que está aqui do lado de fora, bom, é o volume total do iceberg menos o volume submerso. Né? Então, essa parte aqui do lado de fora é o VI menos o VAS. Tá legal? Então, o que ele quer saber, eu vou chamar de frac, é a fração desse volume aqui do lado de fora com relação ao volume total. Então, o volume do lado de fora é esse, dividido pelo volume
total. Né? Daqui a gente vai ter, bom, VI por VI dá 1, menos VAS por VI. Agora, a gente viu que o volume deslocado dividido pelo volume total era justamente isso. Bom, aí só precisa pegar os números. Então, a densidade do gelo 917 e da água salgada 1024. Então, aqui vai ficar 917 por 1024. Bom, colocando isso na calculadora, isso aqui vai dar aproximadamente 1 menos 0,9. Isso aqui vai dar 0,1. 0,1 é 10%. Então, bom, isso é o que se fala sempre, né? Quando você tem um iceberg, aquilo é só uma pequena parte de todo o iceberg, né? Se você vê um iceberg na frente, vê um iceberg, acha muito grande, bom, aquilo é só 10% do iceberg total, né? E bom, nesse cálculo você viu, eu não falei, não depende da forma dele. Pode ter, qualquer iceberg vai ter. Aqui, obviamente, depende. Você pode ter alguns que tem dentro dele bolhas de ar, água. Bom, isso obviamente dá uma certa influência, mas digamos, a grosso modo, você tem em geral 10%, só 10% fica do lado de fora de um iceberg. Né? Bom, vamos fazer agora um outro exercício, que é o seguinte. Então, tem um balão esférico, como está aqui no desenho, né? Um balão esférico cheio de hélio, e esse balão tem um raio de 10 metros, e aí fala que o balão, os cabos e a cesta tem uma massa total de 200 quilos. Né? Então, balão mais cabos mais cesta tem massa de 200 quilos. Agora, ele pergunta qual é o valor de carga máxima que a gente pode colocar aqui dentro que o balão consegue carregar. Né? E ele aqui dá os dados do hélio, a densidade do hélio e a densidade do ar. Né? Bom, aqui, o ar também é um fluido, então a gente pode aplicar, mais uma vez, o princípio de Arquimedes. Tá? Então, aqui ele está pedindo na situação limite. Né? Então, a princípio aqui, nesse balão, como aconteceu nos outros casos, né, você tem, digamos, você tem a força de empuxo, porque, digamos, aqui eu coloquei o desenho grande para essa parte aqui, mas em geral, isso aqui que realmente tem um volume maior, né? Então, esse volume aqui do balão é um volume de ar que é deslocado, né? E aí você, digamos, daí você surge uma força de empuxo, né? Então você vai ter uma força de empuxo que atua para cima, e você tem uma força-peso, que eu vou chamar peso total, que é devido ao peso de tudo isso que está aqui, mais essa carga, e mais também, quer dizer, aqui não está incluído o hélio também tem um peso. Né? Então você tem que incluir esse peso total, total. O balão, o peso do balão, dos cabos, da cesta,
da carga e do hélio, né? E aqui é claro que, bom, não vou fazer tudo, quer dizer, aqui na situação de equilíbrio eu vou ter que o módulo da força de empuxo tem que ser exatamente igual ao módulo da força peso total, né? E quanto que vale cada uma das duas forças, né? Bom, o peso total vai ser, bom, primeiro, o peso dessas três coisas, que vale o quê? A massa dessas três coisas vezes a gravidade, massa m minúsculo vezes a gravidade. Depois vai ter o peso devido a essa carga, que tem massa m maiúsculo. E depois a gente vai ter o peso do hélio que está aqui dentro do balão, né? E quanto que é o peso do hélio? O peso do hélio é a densidade do hélio multiplicado pelo volume que está aqui dentro do balão, quer dizer, o volume de uma esfera de raio 10 metros. Vou chamar só de V, né? Agora, a força de empuxo, ela vai corresponder à massa do ar que foi deslocada aqui pelo balão. Então, aqui vai ser a massa do ar deslocado. E quanto que é essa massa do ar deslocado? Vai ser a densidade do ar multiplicado por esse mesmo volume, o volume dessa esfera, né? Então, a gente tem isso. Agora, só bota esses resultados aqui em cima. Então, a gente vai ter que o ρ do ar multiplicado por V é igual a m minúsculo mais vezes a gravidade, m maiúsculo vezes a gravidade, mais o ρ do hélio. Opa, deixa eu colocar. Vou colocar assim mesmo. Bom, eu quero saber o valor dessa massa daqui, então passo tudo para o outro lado. Então vai ser... Bom, primeiro eu vou dividir tudo pela gravidade. Bom, tá, vamos fazer aos poucos. Então vai ficar... vai ficar o ρ do ar menos o ρ do hélio, tudo isso multiplicado pelo V, e aí depois vai ter esse termo do outro lado. Tá legal? Então, bom, eu só passei tudo para o outro lado, descei a massa aqui do lado esquerdo, né? Agora daqui, bom, é só colocar os valores, né? Quer dizer, vai ficar 1 sobre G, a densidade do ar, que é 1,25, menos a densidade do hélio, que é 0,16, vezes o volume ali daquela esfera. O volume da esfera é 4π r ao cubo, então o r é 10 metros, então vai ficar aqui 10 ao cubo, dividido por 3, menos... Bom, vou colocar aqui lá de fora, então essa gravidade cancela com essa, vai ficar só o valor da massa m pequeno, que era 200. Bom, coloca esses valores todos na calculadora, e você chega que o valor da massa é 4.363,47 quilos. Ok? Então, essa é
carga máxima a massa máxima que o balão pode carregar. Tá legal? Bom, então tá. Então eu vou ficar por aqui. Na próxima aula até aqui a gente sempre falou de fluidos em repouso. Agora a gente vai começar a estudar a situação quando você tem um fluido em movimento, tá? Isso a gente vai ver no próximo vídeo. Então tá, a gente fica por aqui.